Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó. Alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Quarto episódio. Deus existe? Dominó. Alguém é necessário. Nos episódios anteriores, vimos que a possível existência de Deus teria enormes implicações em nossas vidas, tanto positivas quanto negativas. E, por isso, essa questão deveria nos interessar seriamente. Também vimos que o regresso infinito, tanto no tempo quanto em acontecimentos em direção ao passado, é impossível. E, em função disso, ambos necessariamente tiveram um começo. Tendo em vista que tudo que tem um começo obrigatoriamente tem de ter uma causa, falta saber quem ou o que causou o começo de tudo que existe. Nesse episódio, vamos ver que essa causa para a criação do tempo e para o princípio dos eventos já ocorridos no universo tem de ser alguém, com um objetivo em mente. Para isso, vamos usar o exemplo do efeito cascata em peças de dominó. Imagine uma fila de peças de dominó em pé, as quais, quando derrubamos a primeira peça em direção à segunda, essa também tomba em direção à terceira, derrubando-a em direção à quarta e assim por diante até todas as peças caírem. Suponhamos que cada peça dessa imensa fila de dominós representa cada um de nós e cada coisa que já veio à existência e que a peça sendo empurrada para cair signifique o começo da existência de cada coisa ou pessoa. Assim, para que a minha peça de dominó caísse, ou seja, para que eu nascesse,
foi necessário que antes meus pais tivessem vindo à existência. Ou, no nosso exemplo, que as peças representando a eles tivessem caído. Como no caso dos dominós, para que cada evento acontecesse, seria necessário um evento anterior, o qual, no devido tempo, teria como consequência a ocorrência do seguinte. Exemplificando usando várias teorias sugeridas que tentam explicar o surgimento de tudo que existe. Para a peça de dominó que me representa cair, ou seja, para que eu nascesse, a peça que representa meu pai teria que cair primeiro. Para que a peça do meu pai caísse, a peça do meu avô paterno teria que cair primeiro. Pulando uma série grande de peças caindo, ou seja, os nascimentos dos meus ancestrais, por primeiro humano existir, alguém teria de criá-lo, ou, como especula a teoria da evolução, um macaco ou um mamífero qualquer teria de existir primeiro, para que ele pudesse evoluir em humano. Pulando mais uma série de peças sendo derrubadas, para o primeiro macaco existir, teria que existir uma outra espécie de animal que evoluísse em macaco. Antes disso, uma sequência enorme de animais evoluindo uns nos outros teria de acontecer. Assim, retrocedendo ainda mais nessa cadeia de peças de dominó caindo e causando a queda das peças seguintes, chegamos ao primeiro organismo vivo que existiu, o qual, supostamente, se formou por acaso, a partir da combinação aleatória de elementos químicos pré-existentes. Para que esses elementos químicos viessem à existência, enormes reações químicas aconteceram no núcleo das estrelas, transformando o hidrogênio e hélio em outros elementos mais pesados, como o carbono, o oxigênio e todos os restantes, os quais foram espalhados pelo espaço quando as estrelas explodiram em supernovas e mais tarde se combinaram numa sopa orgânica de aminoácidos para formar o primeiro organismo unicelular vivo capaz de se reproduzir. Para que isso pudesse acontecer, hidrogênio e hélio, que são a matéria-prima das estrelas, tiveram que vir à existência, provenientes do plasma resultante do suposto Big Bang, quando esse esfriou. Big Bang é o nome da teoria sobre o surgimento do nosso universo, a qual diz que um nada explodiu em lugar nenhum, criando tudo o que vemos. Muito bem, para que essa peça de dominó caísse, seria necessário que alguém causasse esse Big Bang. Alguém de fora desse universo, o qual universo ainda não existia, e, portanto, teria de ser alguém não sujeito às leis da física que regem esse universo. Outra alternativa seria que o suposto Big Bang, que resultou em nosso universo, aconteceu dentro e em função de outro universo pré-existente, e que esse também tivesse se originado de mais um outro anterior e assim por diante regredindo no passado. Só que essa regressão não pode ser infinita, pois, do contrário, nunca chegaríamos ao primeiro dominó que tombou, para dar início ao efeito cascata de acontecimentos. Outra teoria é que tudo que vemos e fazemos é uma simulação virtual num programa de computação, construído por um extraterrestre desse universo ou de algum outro, pertencente a uma civilização avançada em tecnologia e conhecimento. Por sua vez, para que o extraterrestre, inventor desse Big Brother virtual, que seria o nosso universo, viesse a existir, seria necessário que ele tivesse sido criado
por alguém todo-poderoso. Ou que ele tivesse sido o resultado da evolução das espécies do universo dele. Ou que ele também fosse somente um dos personagens de um outro programa virtual de computação criado por mais um outro ser alienígena que antecedeu em existência todos os demais. Qualquer que seja o caso, essa suposta sequência retroativa de eventos em direção ao passado que culminaram em nossa existência não pode ser infinita. Se a regressão de causas que causaram as seguintes causas fosse infinita, a primeira peça de toda essa fila gigantesca de dominó jamais teria caído, para que derrubasse todas as demais, culminando em derrubar a peça que representa a cada um de nós hoje. Assim, fica evidente que qualquer que seja a teoria especulada para o nosso aparecimento, se faz necessário que a regressão de causas dos eventos que resultaram em tudo que vemos hoje não seja infinita. Teve de existir um primeiro evento, o qual foi responsável pelos que se seguiram até os nossos dias. Mas, para que a primeira dessa fileira de peças de dominó caísse, alguém teria de derrubá-la. Esse alguém, obrigatoriamente, não poderia ser uma das peças. Não poderia fazer parte dessa fileira. Nem poderia ser semelhante a um mero dominó. Necessariamente, teria de ser alguém muito superior do que o conjunto inteiro das peças de dominó, que no caso representa tudo e todos que já existiram. Obrigatoriamente, teria de ser superior em termos de características, natureza, origem, intelectualidade e poder de ação não causada por outra causa, a não ser por ele próprio. O construtor de um computador não pode estar dentro dele, fazer parte integrante dele ou depender dele para sua existência. Já vimos que o argumento cosmológico de Kalam e a física atestam que tudo que teve um começo necessariamente teve de ter uma causa. Por conseguinte, já que também essa fila de dominós obrigatoriamente teve um começo, a dedução lógica é que a queda da primeira peça tem de ter tido uma causa, que não tinha nada em comum com as peças de dominó enfileiradas. No próximo episódio, veremos evidências diversas do nosso cotidiano, que vão confirmar ainda mais que tem de ter tido um Criador, por nós, humanos, chamado Deus. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.